Bom, pessoal, vamos falar de gênero épico, né, pessoal? Epos, que no grego é palavra, tá? E a poesia épica que surgiu, né, a partir da chamada epopeia. Existiam outras formas narrativas antigas, os chamados ditirambos, né, que eu até menciono no vídeo aí de teatro, que era um tipo de narrativa festivo, cantado, rápida, curta, mas o ditirambo ficou no passado, deu lugar a outras formas, mas a epopeia ainda tem alguma relevância para os nossos dias, embora quase ninguém a faça mais, né? Mas a gente ainda estuda a epopeia, a poesia épica, como veremos aqui, certo? Vamos passar o slide. Então vamos lá. O gênero épico, né, gente, ele tem a origem no propósito de cantar, exaltar fatos históricos ou fictícios, às vezes fatos históricos e fictícios, né, mistura-se, né, nas narrativas, como é o caso de Odisseia, Ilíada, alguns acontecimentos verdadeiros, guerras e tal, mas alguns personagens fictícios ali para dar uma maior dramaticidade para a história, seja de um herói, de um povo ou de uma nação, né, tu pode exaltar a figura de um herói, tu pode exaltar a figura de um povo inteiro, né? Vamos lembrar, por exemplo, o caso dos Lusíadas, né? Os Lusíadas, a maior epopeia da língua portuguesa, ela tem um herói individual e um herói coletivo, né? A maioria das pessoas pensa, o herói dos Lusíadas é o Vasco da Gama, porque ele é o capitão, né, que guia os portugueses até as Índias. É falso. O Vasco da Gama é uma representação individual do herói verdadeiro e coletivo, que é os Lusíadas, os portugueses, certo? Os portugueses, né? Que diz a lenda que o Camões não botou o nome do livro Os Portugueses porque Lusíadas lembrava Luís, que era o nome dele. Esses caras... É muita malandragem, mano, tá? Então, geralmente, as temáticas da poesia épica não era qualquer historinha, não, né? Geralmente eram histórias de aventuras, de guerras, viagens, façanhas heróicas, né? Que traduzissem esse sentimento coletivo desse povo, dessa nação, tá? A forma do poema épico, né, é a epopeia. Lembra, a epopeia, ela é escrita em versos, não estamos falando ainda de romance e prosa, tá? Então não é só porque é verso que é um poema lírico. Verso faz um poema, isso é verdade, mas esse poema pode ser épico ou lírico. Se ele narrar uma história, né, ele é um poema épico. Se ele apresentar uma sensação, uma circunstância, uma situação, um sentimento, uma emoção, né, uma reflexão, uma dissertação, aí é um poema lírico, né, com a sua musicalidade, tudo que vai estar na aula específica de poema gênero lírico, tá? Os principais exemplos da poesia épica, né, pessoal? Ilíada e Odisseia, do Homero, né? Quem for estudar história vai estudar o período pré-homérico, pós-homérico, período homérico, né? Aqueles 800 anos de Cristo ali quando vai se iniciar, né, o período clássico, né, da antiguidade clássica ali dos gregos, alta da Grécia, tá? Eneida, do Virgílio, né, italiano. Orlando Furioso Ariosto, né? Isso aí não nos interessa muito. O que nos interessa é os Lusíadas do Camões, é a maior epopeia da língua portuguesa da história, tá? Eu, felizmente, já tive a oportunidade de ver a primeira edição, pessoal. Ou pelo menos me mentiram também, tá? Mas eu vi lá em Portugal a primeira edição dos Lusíadas, um livro muito pequenininho, cara, não dá nem pra tocar nele, né? Diz a lenda que só com luva, com a autorização do governo e tal. Caramuru, do Santa Rita Durão, não nos interessa muito, mas é aqui brasileiro, do século XVIII. E brasileiro, eu destacaria aí pra vocês, quem quiser conhecer, o Uruguai, tá? O Uruguai é uma epopeia meio a la brasileira, ela não é completa, ela não tem as 10 partes, que era uma regra, né, clássica. É uma epopeia de 5 cantos, não é nem dividida em estrofes, né, não tem estrofe, é verso embaixo de verso, que conta as guerras guaraníticas no Rio Grande do Sul, né, na região das Missões. Então, Gomes Freire de Andrade, né, o capitão português junto com o exército português e o exército espanhol vieram para o Rio Grande do Sul, né, foram, na verdade, porque eu estou aqui em Santa Catarina, para expulsar os jesuítas e os índios. Travou uma guerra terrível, aquela guerra de Sepete-Araju, da Lindóia, né, o famoso cena de Lindóia, né, que ela é picada por uma cobra, né, se entrega a uma serpente depois do seu marido Cacambo ser morto pelos jesuítas. Tá? Então eu diria para vocês prestarem muita atenção nos Lusíadas e no Uruguai, tá? Vamos lá, gente, eu botei alguns trechos aqui
Vamos ler essa estrofe aqui embaixo que começa com: é veloso no braço confiado e de arrogante crê que vai seguro, mas sendo um grande espaço já passado, em que algum bom sinal saber procuro, estando a vista alçada, com cuidado no aventureiro, eis pelo nome Monte Duro aparece, e segundo ao mar caminha, mais apressado do que fora vinha. Tá? Então esse é o Veloso voltando ali das margens, né? Porque o Fernão Veloso, ele disse lá pro Camões que ele ia conseguir ficar brother dos nativos e tal, e acabou sendo corrido dos caras. Né? Aqui é um trecho do Basílio da Gama, do Uruguai. Rio Índio, um pouco pensativo, o braço e a mão retira e suspirando disse: gentes de Europa nunca vos trouxeram o mar e o vento. Tem até diálogo, né? Isso faz parte do gênero narrativo. Tá? Aqui o filme Troia, né, baseado na Ilíada do Homero, com Brad Pitt. Esse filme é muito massa, quem não viu ainda, por favor, faça isso. E ainda tem o Troia do Netflix, tá? A série Troia, eu não sei se ainda tem, eu vi no Netflix, não sei se não tiraram, tá? Que o Aquiles aparece negro, né? E deu muita polêmica e tal, mas é bem provável que o Aquiles tivesse algum cruzamento, afinal de contas ele estava ali na região da Mesopotâmia, Egito, Turquia e tal, então talvez ele não fosse esse loiro maravilhoso Brad Pittiano, né? Talvez como Jesus, né, que é sempre romantizado, né, embranquecido, Aquiles também possa ter acontecido a mesma coisa. E ali o famoso cavalo de Troia, que aparece na Odisseia, que quem nunca pegou um cavalo de Troia navegando por sites proibidos? Ai, tá? Então o cavalo de Troia é aquela coisa, né? Tu abre e surpresa, né? É o vírus, né? Tu vai baixar alguma coisa, uma música, né? Um filme, e aí às vezes aparece uma surpresa ali pra você. Quais são os elementos que tem que ter para ser uma narrativa, né? Por que aquele poema que a gente acabou de ver não é lírico e ele sim é épico, é narrativo? Bom, eu diria para vocês prestarem atenção em 5 elementos, tá? Para ser gênero narrativo tem que ter, primeiro, fatos e ações. Fatos concretos ou não. Pode ser fluxo de consciência, né? A narrativa moderna, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, né? A gente vai ver muito a narrativa concentrada dentro da cabeça dos personagens, mas geralmente tem algum tipo de acontecimento que dá uma ideia de início, meio e fim, e às vezes não na mesma ordem, né? Não linear, mas com alguma lógica entre aquilo, tá? Personagens, né? Nem que os personagens sejam animais, tudo bem, nem que os personagens sejam eu mesmo, mas tem que ter uma espécie de agente que age, né? Isso é bom, né? Que legal essa frase. Tem que ter um agente, né? Ou seja paciente, mas tem alguém que está sofrendo ou agindo sobre as coisas, tá? O protagonista proto, né? O primeiro é o principal, o antagonista geralmente é quem vai antagonizar, tá? Vai ser uma espécie de elemento contrário, elemento antitético a esse protagonista. Vamos lembrar, por exemplo, a Carolina de Jesus, né? A antagonista é a fome. Ela é uma antagonista metafórica, é verdade, ela é abstrata, né? Mas em A Escrava Isaura, o protagonista é a própria escrava, né? Isaura e o Álvaro, e a antagonista é o Leôncio, né? Que quer se casar com a Isaura, quer destruir a vida deles, tá? Tem que ter um lugar, tem que ter um espaço, seja físico, a cidade, o campo, ou algo simbólico, a cabeça, o fluxo de consciência. Tem que ter um tempo, tá? Tudo, né? Tem que se encaixar dentro de um lugar, de um tempo e de um espaço. Tá? Esse tempo pode ser cronológico linear, como é o caso, por exemplo, do Curtiço, pode ser um tempo fragmentado, pode haver quebra de linearidade, ele pode ser até um pouco ilógico, o caso do Macunaíma, né? Lembra que o Macunaíma é um personagem do século XX, ele encontra um cara do nada, do século XVI, né? Pode ser um tempo psicológico, que nem o Machado de Assis trabalha muito, né? Dentro da cabeça do Bentinho tem várias vezes o tempo psicológico, né? Enfim, tu pode brincar com o tempo, mas tem que ter ali uma lógica, né? Não pode ser um momento suspenso que nem a poesia lírica faz. Por exemplo, ao tentar definir o que é o amor, não há um tempo ali. Amor é fogo que arde sem se ver, né? Tu está usando o no tempo presente, mas esse é da universalidade, ele não está sendo, não é um gerúndio, né? Amor é fogo é uma definição de um sentimento, e essa definição está suspensa do tempo, ela não precisa de tempo. Uma narrativa tem que ter tempo, tá? E toda narrativa obrigatoriamente tem que ter um narrador. E esse narrador, meu Deus, a gente pode explorar, a gente pode fazer um vídeo de 40 minutos sobre o narrador. Existem vários ensaios, inclusive, chamado
o narrador, tá? Mas geralmente a gente divide em narrador em primeira pessoa e terceira pessoa. O narrador em primeira pessoa, na maioria das vezes, ele é narrador protagonista. São muito raros narradores em primeira pessoa que não são protagonistas, tá? A maior tendência é o narrador falar da sua vida, falar das suas ações e as outras pessoas tornearem à sua volta. Mas existe, às vezes, principalmente em contos, narrador em primeira pessoa testemunha, né? Que é o narrador que esteve no momento presente da ação principal, mas não aconteceu com ele, tá? E o narrador em terceira pessoa, que ele é aquele cara mais observador, menos interferente, inventei essa palavra, tudo bem, ele não interfere tanto, ele procura mais dizer, assim, e tal. Ele é onisciente, onipotente, é quase um deus, né? Ele sabe tudo, pode tudo, está em todo lugar, né? Onipresente, e tenta não se intrometer. Não é uma regra. O José Saramago, por exemplo, ele gosta de narradores em terceira pessoa, só que os narradores dele se intrometem o tempo inteiro, né? O Saramago adora fazer isso. Se fulano fizesse isso, isso, aquilo, daria nisso, nisso, nisso. Aí ele escreve uma página inteira do que o fulano aconteceria com o fulano se ele fizesse tal coisa, mas ele termina dizendo, mas fulano não fez. Porra, pra que disse, né? Então, o Saramago gosta dessas brincadeiras aí desse narrador, tá? O narrador em primeira pessoa, geralmente, ele é mais participativo, né? Então, ele gosta mais de dar a sua perspectiva sobre os fatos, né? É o caso do Bentinho. O Bentinho é um narrador em primeira pessoa, psicopata, né, que inclusive termina a história, a gente não sabe se confia muito nele, porque de fato ao longo da história ele tem vários pensamentos distorcidos, né, comportamentos um pouco obsessivos, etc. Então é muito legal brincar com o narrador, é uma coisa que eu diria para vocês prestarem bastante atenção. Certo? Pessoal, o que aconteceu com o gênero narrativo, né? Por que a epopeia se perdeu no tempo e começou a surgir outros gêneros? A partir, gente, principalmente do século XIV e XV especificamente, com o desenvolvimento da imprensa, né? Com Johannes Gutenberg, começou a se fazer muito mais fácil, né, livros, né, não precisou mais de alguém, né, quem já viu Vikings já deve ter visto, os caras iam lá e ficavam copiando, então demorava muito para um livro sair, e a melhor forma na época que não se tinha livro era a epopeia, porque ela era em verso, ela ficava presa na cabeça, etc. Mas com o desenvolvimento da imprensa, começou a se imprimir muito mais rápido o livro, então começou um foco não mais tanto na estética, mas numa história bem contada, né? Não mais na beleza do verso, como tinha na poesia épica, mas na construção e na estrutura como a história era narrada. E aí começa a surgir os gêneros em prosa. Prosa é tudo aquilo que não é verso, tá, gente? Então o verso tem a metrificação e tal, a prosa não. A prosa vai até o final da página. Opa, só um pouquinho. Ó, isso é prosa. Vai até o final da página, romance, conto, um artigo científico, uma notícia de jornal, tudo isso é prosa, tá? É o que não é contadinho lá em verso, certo? Então olha só como é que começa a Iracema. Verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia nas fontes de Carnaúba. Verdes mares que brilhais como líquido. Então é prosa, vai até o final da página. Macunaíma também, ó. No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto, retinto, acho que é cor do meio da noite, né? Eu não sei porque a minha câmera tá lá em cima do negócio, né? Aqui um conto do Machado, né? Hamlet observa Horácio que há mais coisas no céu que na terra do que sonha a filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço caminho. Então, ó, uma narrativa em prosa, certo? E tu vai identificar o conto, o romance pelo tamanho, pela quantidade de personagens, etc. Tá? Existem outras formas narrativas também, tá, pessoal? Literárias, a gente conhece a fábula, né? Geralmente uma história que envolve animais personagens alegóricos como animais, para dar uma lição de moral, né? Tipo, a cigarra e a formiga, uma trabalhava, outra só ficava cantando e umas deu mal e outra não. Crônica, biografia, autobiografia, ensaio. Literárias orais, como piada, anedota, um caos, né? Quando tá contando uma piada, tá usando a narrativa, tá? Literárias com imagens, gibi, HQ, tirinha. Cinemáticas, filmes, séries, telenovela, né? A gente adora trabalhar nos colégios com série, porque tem elementos narrativos ali. E gêneros informativos, aí não literários, né? Notícia, relato, né? Quando dá uma notícia, está sendo também narrativo, tá? Lembre-se, existe poema em prosa, né? Poemas curtos que apresentam situação ou estado de pensamento.
sem utilizar verso, que é o caso dos Quintanários do Quintana, dá uma procurada lá. E existe prosa poética, narrativas longas que se valem de efeitos estéticos extraídos da poesia para enriquecer com imagens e plasticidade, como aquele slide ali de Iracema. Eu vou correr porque vai acabar o vídeo. Valeu, pessoal, o Gênero Narrativo foi!